We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. O nascimento de Jesus, a promessa e a visita de um anjo a Maria em uma pequena cidade chamada Nazaré, na Galileia, vivia uma jovem chamada Maria. Ela era uma mulher simples, mas muito especial. Maria estava prometida a José, um homem justo e trabalhador. Um dia algo extraordinário aconteceu. Maria foi visitada por um anjo chamado Gabriel, que lhe trouxe uma mensagem muito importante. Maria, não tenha medo, disse o anjo. Você encontrou graça diante de Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Não terá fim. Maria ficou surpresa e até um pouco confusa. Como seria possível se ela ainda era virgem? O anjo explicou que o Espírito Santo desceria sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveria com sua sombra. Por isso, o menino seria santo, o Filho de Deus. Maria, cheia de fé, respondeu: Eis-me aqui, serva do Senhor. Faça em mim segundo a tua palavra. A viagem para Belém. No mesmo tempo em que Maria recebeu a visita do anjo, o imperador romano César Augusto decretou que todos deveriam se registrar em um censo. O governador da Síria, Quirino, também havia ordenado que todos os cidadãos voltassem para suas cidades de origem para o recenseamento. José, sendo da linhagem do rei Davi, teve que viajar com Maria até Belém, a cidade de Davi, para se registrar. A viagem foi longa e cansativa, especialmente para Maria, que já estava prestes a dar à luz. Eles chegaram a Belém, mas a cidade estava cheia de pessoas que também haviam vindo para o censo. Não havia lugar para eles nas pousadas e por isso tiveram que procurar abrigo em um estábulo. O nascimento de Jesus. Foi naquele estábulo simples, odiado por animais, que Jesus nasceu. Maria envolveu seu bebê em faixas e o deitou em uma manjedoura, o lugar onde os animais comiam, porque não havia outro lugar disponível para ele. O nascimento de Jesus, o Salvador prometido, aconteceu em humildade, longe dos palácios e da riqueza. O Messias veio ao mundo de maneira simples, para que todos
os envolveu com uma grande luz. Os pastores ficaram com muito medo, mas o anjo os tranquilizou. Não tenham medo. Eu trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, 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 que é Cristo, o nosso Senhor. E isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão de anjos apareceu, louvando ao Senhor. Eles louvavam ao Senhor, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quando os anjos se afastaram, os pastores decidiram ir a Belém para ver o que havia acontecido. Eles encontraram Maria, José e o menino Jesus, exatamente como os anjos haviam dito, cheios de alegria. Eles contaram a todos o que havia acontecido e o que o anjo lhes havia dito sobre o menino. Todos os que ouviram ficaram maravilhados com as palavras dos pastores. A visita dos magos. Alguns dias depois, no Oriente, alguns magos ou sábios viram uma estrela muito brilhante que indicava o nascimento de um grande rei. Eles entenderam que essa estrela era um sinal de que o Messias tinha chegado ao mundo. Os magos seguiram a estrela até Jerusalém e foram ao palácio do rei Herodes. Perguntaram a ele: onde está o rei dos judeus que nasceu? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes ficou perturbado com a notícia, pois não queria que outro rei tomasse o seu lugar. Então ele chamou os sacerdotes e mestres da lei e perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles disseram que ele nasceria em Belém, conforme o profeta Miqueias havia predito. Herodes pediu aos magos que o encontrassem e, quando o encontrassem, o informassem para que ele também fosse adorá-lo. No entanto, Herodes estava mentindo, pois planejava matar o menino. Os magos seguiram a estrela até a casa onde Jesus estava. Quando viram o menino com sua mãe Maria, se prostraram diante dele e o adoraram. Eles abriram seus cofres e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra, símbolos de sua realeza, divindade
Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e das redondezas com menos de 2 anos, na esperança de matar o menino Jesus. No entanto, o plano de Herodes não deu certo, porque Jesus já havia sido protegido por Deus. A morte de Herodes então permitiu que José e Maria e Jesus retornassem para sua terra. O retorno a Nazaré. Depois da morte de Herodes, um anjo apareceu novamente a José em sonho e lhe disse que ele poderia voltar para Israel, pois aqueles que queriam matar o menino Jesus já estavam mortos. José então levou sua família de volta, mas ao saber que Arquelau, filho de Herodes, estava governando a Judéia, se dirigiu para a região da Galileia e estabeleceu-se em uma cidade chamada Nazaré. Assim, Jesus cresceu em Nazaré e foi lá que ele viveu até o início do seu ministério. O nascimento de Jesus, o Salvador do mundo, foi cercado por eventos extraordinários, mas também por humildade. Ele nasceu em um estábulo em Belém e foi visitado por pastores simples e sábios do Oriente. Sua vida foi marcada por milagres, ensinamentos e uma missão divina para salvar a humanidade. Jesus veio para mostrar o amor de Deus, e a sua história de nascimento é o início de uma jornada de transformação para todos os que nele acreditam. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. O nascimento de Jesus. A promessa e a visita de um anjo a Maria em uma pequena cidade chamada Nazaré, na Galileia, vivia uma jovem chamada Maria. Ela era uma mulher simples, mas muito especial. Maria estava prometida a José, um homem justo e trabalhador. Um dia algo extraordinário aconteceu. Maria foi visitada por um anjo chamado Gabriel, que lhe trouxe uma mensagem muito, 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 muito importante. Maria, não tenha medo, disse o anjo. Você encontrou graça diante de Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Não terá fim. Maria ficou surpresa e até um pouco confusa. Como seria possível se ela ainda era virgem? O anjo explicou que o Espírito Santo
desceria sobre ela, e o poder do Altíssimo a envolveria com sua sombra. Por isso, o menino seria santo, o Filho de Deus. Maria, cheia de fé, respondeu: Eis-me aqui, serva do Senhor. Faça em mim segundo a tua palavra. A viagem para Belém. No mesmo tempo em que Maria recebeu a visita do anjo, o imperador romano César Augusto decretou que todos deveriam se registrar em um censo. O governador da Síria, Quirino, também havia ordenado que todos os cidadãos voltassem para suas cidades de origem para o recenseamento. José, sendo da linhagem do rei Davi, teve que viajar com Maria até Belém, a cidade de Davi, para se registrar. A viagem foi longa e cansativa, especialmente para Maria, que já estava prestes a dar à luz. Eles chegaram a Belém, mas a cidade estava cheia de pessoas que também haviam vindo para o censo. Não havia lugar para eles nas pousadas, e por isso tiveram que procurar abrigo em um estábulo. O nascimento de Jesus. Foi naquele estábulo simples, rodeado por animais, que Jesus nasceu. Maria envolveu seu bebê em faixas e o deitou em uma manjedoura, o lugar onde os animais comiam, porque não havia outro lugar disponível para ele. O nascimento de Jesus, o Salvador prometido, aconteceu em humildade, longe dos palácios e da riqueza. O Messias veio ao mundo de maneira simples, para que todos, de todas as classes, pudessem se aproximar dele. Os pastores e os anjos. Naquela mesma noite, nas proximidades de Belém, alguns pastores estavam cuidando de suas ovelhas. De repente, um anjo apareceu diante deles, e a glória do Senhor os envolveu com uma grande luz. Os pastores ficaram com muito medo, mas o anjo os tranquilizou. Não tenham medo. Eu trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Salvador, Salvador, que é Cristo, o nosso Senhor. E isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão de anjos apareceu, louvando ao Senhor. Eles louvavam ao Senhor, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.
boa vontade. Quando os anjos se afastaram, os pastores decidiram ir a Belém para ver o que havia acontecido. Eles encontraram Maria, José e o menino Jesus, exatamente como os anjos haviam dito, cheios de alegria. Eles contaram a todos o que havia acontecido e o que o anjo lhes havia dito sobre o menino. Todos os que ouviram ficaram maravilhados com as palavras dos pastores. A visita dos magos. Alguns dias depois, no Oriente, alguns magos ou sábios viram uma estrela muito brilhante que indicava o nascimento de um grande rei. Eles entenderam que essa estrela era um sinal de que o Messias tinha chegado ao mundo. Os magos seguiram a estrela até Jerusalém e foram ao palácio do rei Herodes. Perguntaram a ele: onde está o rei dos judeus que nasceu? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes ficou perturbado com a notícia, pois não queria que outro rei tomasse o seu lugar. Então ele chamou os sacerdotes e mestres da lei e perguntou onde o Messias deveria nascer. Eles disseram que ele nasceria em Belém, conforme o profeta Miqueias havia predito. Herodes pediu aos magos que o encontrassem e, quando o encontrassem, o informassem para que ele também fosse adorá-lo. No entanto, Herodes estava mentindo, pois planejava matar o menino. Os magos seguiram a estrela até a casa onde Jesus estava. Quando viram o menino com sua mãe Maria, se prostraram diante dele e o adoraram. Eles abriram seus cofres e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra, símbolos de sua realeza, divindade e sofrimento. Em sonho, os magos foram avisados por Deus para não voltarem a Herodes. Então, retornaram ao seu país por outro caminho. A fuga para o Egito. Após a partida dos magos, um anjo apareceu em sonho a José e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes procurará o menino para matá-lo. José obedeceu imediatamente, pegou Maria e Jesus e fugiu para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e das redondezas com menos de 2 anos, na esperança de matar o menino Jesus. No entanto, o plano de Herodes não deu certo, porque Jesus já havia sido protegido por Deus. A morte de Herodes então permitiu que José e Maria e Jesus retornassem para sua terra. O retorno a Nazaré. Depois da morte de Herodes, um anjo apareceu novamente a José em sonho e lhe disse que ele poderia voltar para Israel, pois aqueles que queriam matar o menino Jesus já estavam mortos.
José então levou sua família de volta, mas ao saber que Arquelau, filho de Herodes, estava governando a Judéia, se dirigiu para a região da Galileia e estabeleceu-se em uma cidade chamada Nazaré. Assim, Jesus cresceu em Nazaré e foi lá que ele viveu até o início do seu ministério. O nascimento de Jesus, o Salvador do mundo, foi cerca